que assinaram isso. Tá. E agora eu vou falar de uma personalidade muito importante que foi o Gandhi, né? Bom, ele nasceu em 2 de outubro de 1869 em Porbandar, e ele era filho do primeiro-ministro da área, e ele era, tipo, praticamente de uma elite hinduísta lá, tipo, dessa área. No ano de 1878, ele foi estudar direito na Inglaterra e voltou para a Índia em 91. Só que em 1894, o Gandhi ele funda uma seção do Partido do Congresso Indiano, que ele começa a meio que já pensar em revoluções pacíficas. Em 1914, ele já tinha se tornado uma personalidade muito famosa lá. Ele começou a espalhar o Satyagraha, que era um princípio que defendia protestos pacíficos. Então, ele começou a ser chamado de Mahatma, que é praticamente o título, tipo, muita gente acha que é o nome dele, mas não é. Mas esse termo Mahatma significa grande alma. E durante as décadas desse tempo aqui, foi quando estava tendo a maior parte dos protestos pacíficos. Ele foi preso naquela Marcha do Sal, né? E, tipo, não foi só nesse, foi preso outras vezes também. E com a independência em 1947, que eu acabei de falar lá atrás, o... começaram a surgir vários conflitos entre os dois, que estavam entre os hindus e os muçulmanos, que começaram a ter os interesses meio que divergentes, por causa que um queria que fosse um território todo unificado e os outros queriam separar um território. E o Gandhi tentou apaziguar esses conflitos, mas ele não conseguiu. No dia 30 de janeiro de 1948, o Gandhi ele foi assassinado por um radicalista que também era hinduísta, que culpou ele pela separação da Índia e do Paquistão. As cinzas dele foram espalhadas no rio Ganges, que é um lugar sagrado para os indianos e para o hinduísmo, né? E Hip Gandhi, né? Foi um bom homem. Tá, agora os problemas da Índia do século XXI. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Ela tem um total de 1,353 bilhões de habitantes e uma diversidade cultural muito grande e religiosa também. Só que eles passam muito, tipo, problemas por causa disso. Por exemplo, a maior parte da população indiana não tem acesso a esgoto. E tem muito indiano também que não tem acesso, tipo, à água ideal para consumo. E tem muitas residências que possuem menos de, tipo, um cômodo para pessoa. É uma residência considerada indigna. E também a Índia é um país muito perigoso para as mulheres, por causa do motivos culturais. A mulher lá sempre foi considerada inferior e elas sofrem alto risco de violência sexual e tal. E aqui eu coloquei algumas fotos do povo indiano aqui, para dar uma, né? E aqui eu vou falar um pouco do Covid na Índia. Essa foto aqui que eu tirei é, peguei esses dados na quarta-feira da semana passada, então hoje em dia pode estar muito maior. Que 473 mil casos são, tipo, muitos casos. E, para quem não sabe, a Índia é um país muito populoso, as áreas urbanas são muito pequenas. Aí você consegue ver várias aglomerações como estas aqui. E por isso o Covid na Índia está progredindo bastante. Só isso mesmo. Muito obrigado a todos. Muito bem, seu Rafael, maravilhoso, sensacional, espetacular. Estou encantado com os senhores estão dando verdadeiras aulas sobre esses acontecimentos mais importantes. O processo de independência da Índia geralmente é utilizado como exemplo de como uma manifestação de desobediência civil pode resultar numa grande conquista, né? Embora não tenha sido nada pacífico o processo de resistência dos indianos, né? Os indianos tiveram que lutar bastante. Uma coisa controversa, porque assim, o Mahatma Gandhi é um cara, sem sombra de dúvida, maravilhoso, espetacular. Mas há umas controvérsias em relação à vida dele. Por exemplo, existe uma análise ou uma linha que defende que, na verdade, o Gandhi, por um tempo, eu não sei quanto tempo foi, ele flertou com o nazismo. Porque o nazismo, na verdade, quando ele surgiu ali em 1933, tirando a questão do antissemitismo, muita gente ficou impressionada com o nazismo, viu?
Então, por isso que o nazismo se espalhou pelo mundo inteiro. O mundo inteiro o nazismo era encontrado. Neonazismo não. Nazistas eram encontrados. No governo, por exemplo, do Vargas, tinha gente lá que era da época do nazismo, em 1930, né? Bem, mas isso é um assunto para depois. De qualquer modo, há episódios da vida do Gandhi que são episódios bastante controversos. Mas o que ficou para a história de mais importante que ele fez foi a resistência indiana e conseguiu, portanto, levar a Índia à independência contra a Grã-Bretanha. Mas o domínio colonial britânico na Índia foi extremamente desumano. Milhares de pessoas morreram por causa da atuação colonial britânica lá. E aí levou o país, no final das contas, a uma situação de grande miséria, né? A Índia tem polos de desenvolvimento tecnológico bastante interessantes, mas grande parte da população indiana vive em uma estado de pobreza terrível. Isso também tem a ver com a cultura, tem a ver com a religião, mas tem a ver também com as escolhas que foram feitas na modernidade para cá. Recomendo efusivamente que vocês assistam o filme, que agora eu acabei de esquecer o nome do filme, Lion. Lembrei, Lion, o filme Lion, que mostra um pouco sobre como a população indiana vive. Tem um outro filme também, que talvez vocês consigam, vocês conheçam mais, o Slumdog Millionaire. Como é que chama em português? Quem quer ser milionário? Quem quer ser milionário? Que é um filme muito bacana também, que mostra também a cultura e também mostra a pobreza na Índia. Recomendo que vocês assistam, tá? Para se distraírem, então, 2 filmes, Lion com I, e o Quem Quer Ser Milionário, que tá, eu não sei onde está disponível. O Lion estava disponível na Netflix há um tempo atrás, e o Quem Quer Ser Milionário não sei onde está. Esse filme foi muito famoso na época que ele foi lançado. E a Índia tem Bollywood. A Bollywood é uma imitação genérica de Hollywood. Eles fazem muitos filmes. E os filmes, eles têm uma gravação, eles têm um custo de produção baixo, e aí os efeitos especiais são bem interessantes. Mas a Índia tem uma produção cinematográfica legal, viu? Muitos atores. Inclusive, recentemente, eu acho que no início da pandemia, eu acho que para abril, morreu um ator indiano que até fez muitos filmes em Hollywood. Morreu, eu não sei de que ele morreu. Mas a Covid, obrigado, Rafael, por ter trazido essa informação, ela está sendo devastadora na Índia também, viu? Muito possivelmente nós teremos índices de crescimento lá tão altos quanto o do Brasil. Então, tá lá a Rússia, os países que estão com mais casos são Rússia, Brasil, Estados Unidos e Índia, que estão lá assumindo o topo dessa terrível estimativa e contagem, né? Muito bem. Parabéns, viu, Rafael? Trabalho muito bem organizado, você falou de forma pausada, compreendeu todas as informações que foram trazidas, e agora eu preciso pegar a apresentação da Larissa, que eu fiquei aqui prestando atenção no Rafael e não fui buscar, então eu tenho que abrir aqui o meu Google e vou pegar a sua apresentação, viu? Edmar, Sim. eu mudei ela hoje. Não hoje, mas eu antes. Então, tenta compartilhar aí conosco. É só pegar a setinha aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui como é que faz. Como que compartilha? Eu vou compartilhar. Como é que compartilha? Vocês estão vendo aí a minha tela do Google. Seguinte, vocês estão vendo agora a minha tela do Teams. Quando você vem aqui, ó, quando você mexe o mouse, aparecer essa barrinha aqui. Aí você clica aqui. Aqui o meu eu já estou compartilhando, né? Então você vai clicar, tem uma setinha. E aí quando você clica, aí vai subir uma telinha. Uma telinha que vai subir, ela vai subir por aqui, ó. E aí essa telinha você vai clicar em compartilhar minha área de trabalho. E aí ao fazer isso, você clica nessa opção, compartilhar a área de trabalho. Aí você vê onde que está o seu documento, abre o documento, coloque modo de apresentação no PowerPoint e só alegria.
dá, porque fala que eu tenho que baixar o Teams, porque eu uso o web, entendeu? Aí o meu deu errado. Pode abrir aí mesmo no Connex. Beleza. Então, deixa eu buscar aqui no Conexa. Foi mal aí, Ed. Valeu a tentativa. Tem problema. Não tem problema algum. Aqui é só alegria. Terceira série é só alegria. Segunda e terceira série são só alegria. Ou vontade de voltar para dar aula. Nossa, que saudade, meu Deus do céu, para a gente rir um bocado. Porque sala de aula a gente, né, fica mais solto, fica mais livre, é nosso espaço, a gente se vê, se alegra, fica triste, chora, xinga, tem vontade de bater um no outro, tudo acontece, né? Dentro de sala de aula, agora a gente está aqui pelo computador, se vendo por meio de conexões de fibra óptica, e a gente nem sabe como é que vocês estão efetivamente, porque pelo olhar, nunca vou me esquecer da Raquel e Maria Fernanda chegando perto de mim perguntando: Edmar, tá tudo bem? Porque, embora eu não tenha dito absolutamente nada, elas viram pelo olhar. O olhar é uma das coisas mais importantes. Faça um favor à vida de vocês, quando vocês... Não agora vocês têm que preocupar com o Enem. Mas um dia, se vocês puderem, e tiverem disposição, façam um favor à vida de vocês e leiam Dostoiévski, o filósofo do olhar. Ele, em diversos momentos, nas suas obras, ele faz verdadeiros tratados filosóficos do que significa o olhar. Quando, de fato, você olha para uma pessoa com interesse, né, com empatia, você descobre coisas maravilhosas. Então você olha para a pessoa e você sente a alma da pessoa. Como diria alguém, eu acho que até Santo Agostinho, que o olho, o olhar, os olhos são as janelas da alma. Então, por mais que você tente disfarçar com o corpo, mas é no olhar que você percebe o que está se passando. Se você tiver sensibilidade suficiente para perceber isso, né? Aí você olha e percebe na pessoa o que está se passando. É isso. Estou sentindo falta dos seus olhares. E quando eu chegava na sala, eu recebia o seu sorriso, sabe? E como professor, isso não tem coisa melhor. Chegar numa sala, as pessoas olham para você e sorrir. Isso é maravilhoso, gente. Vamos lá, Larissa, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Larissa Gurgel Cano. Deixa eu tentar aqui. Peraí, Larissa, deixa eu te dar uma autorização e eu acho que talvez você vai conseguir passar os slides. Talvez. Se eu quiser, eu já ia te falar. Você já está autorizada já. Não, você já está autorizada. Não tá. Não tá, não? Não, o do Wellington aparece no cantinho. Aí, aqui não tá aparecendo. Mas sem problema não, Ed. Você vai passando para mim? Beleza. Sim, senhora. Então, vamos junto. Pode começar. Tá, então eu vou falar sobre os conflitos no Oriente Médio, né? Se o meu microfone mutar aí, foi porque um querido amigo nosso a sala me mutou, mas tudo bem, prosseguiremos. Pode passar, Ed. Demora um pouquinho assim, mas vai, viu? Tá bom. Então, o início dos conflitos no Oriente Médio, eles têm uma origem bem antiga, que foi quando Maomé morreu. Então, foi nos anos 600, tem muito tempo. E em relação à substituição dele como líder, surgiram dois grupos antagônicos, com duas ideias distintas, né? Os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles achavam que eles tinham que seguir a de Maomé, e os xiitas achavam que os descendentes de Maomé tinham que assumir o poder, o patamar que ele exercia antes, né, quando ele estava vivo. Então já tinham esses conflitos internos na nação árabe, e como se não bastasse, né, para piorar, após a Segunda Guerra Mundial, com as perseguições nazistas, tinham muitos judeus refugiados.
Então, foi proposto pela ONU a criação do Estado de Israel em 1948, nessa região da Palestina. Então, além dos conflitos internos que já tinham na nação árabe, entre os sunitas e os xiitas, agora ainda tinham entre os judeus e porque os árabes passaram a ver os muçulmanos como invasores. Pode passar, Ed, por favor. Agora a Guerra Fria, né, que é o centro do trabalho. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam disputando essa hegemonia global e política, né, e eles passaram a financiar os grupos rebeldes dentro da região palestina de acordo com os interesses deles. Pode passar. E essas disputas, elas desencadearam vários conflitos, né, e eu vou falar dos principais. O primeiro... Eu acho que mutou. Alguém mutou. O conflito de Suez, e porque o canal de Suez, ele era muito estratégico economicamente, porque ele permitia uma comunicação marítima entre a Ásia e a Europa, sem contornar o continente africano. E ele estava nessa região, nesse território egípcio, mas quem controlava eram os britânicos, e eles não permitiam a passagem de navios israelenses. Então, tinham essas três nações envolvidas nesse canal de Suez. E o Egito resolveu nacionalizar ele, e as Nações Unidas interferiram, e eles devolveram para o Egito, mas eles garantiram a passagem de qualquer navio por ele, né? Pelo canal. Ele não impediu que nenhum navio passasse por lá. Tipo, impediu que ninguém impedisse que os navios passassem por lá, para evitar mais conflitos. Teve a Guerra dos 6 Dias. 6 dias foi o tempo necessário para Israel ocupar novos territórios, incluindo a faixa de Gaza, as colinas de Golã. Então, foram muitos territórios. E foi a guerra mais rápida do Oriente Médio, por isso que é chamado de Guerra Relâmpago. Aí que o Egito, a Síria e a Jordânia, então, eles se juntaram para expulsar as tropas israelenses, mas mesmo essas três nações, eles não conseguiram expulsar. Primeiro o Egito e a Síria, eles foram derrotados, e depois sobrou só a Jordânia e Israel, e eles tomaram a Cisjordânia, e Jordânia caiu junto com Egito e a Síria. Pode passar. E, tipo, como consequência da Guerra dos 6 Dias, teve um outro conflito. Você já passou aí, Ed? Já passou pra mim, Guerra Yom Kippur. Ué, pra mim não passou, não. Dá uma demorada. Pra vocês outros aí, apareceu, galera? Deixa eu botar aqui. Tá em Guerra dos 6 Dias. Ainda não. Tá no outro ainda. Ainda não? Já tá aqui. E aí? Mudou alguma coisa aí? Eu dei uma mexida aqui, ó. Fui pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Não mudou nada? Se não tiver mudado nada, vou ter que compartilhar de novo. Ainda não. Ixi. Ainda não. Então, não apareceu. Deixa eu descompartilhar. Agora sim, agora deu. Não, agora foi, Edmar. A guerra do Agora Yom foi. É. Então, e vai dar uma atrasada aí. Então, se qualquer coisa que mudar aí, o slide, é porque eu entrei, aí daqui a pouco vai ficar o normal. Tá bom. Então tá, Guerra do Yom Kippur. Então, como eu estava falando, né, o Egito, a Síria e a Jordânia contra Israel. Israel ganhou, entre aspas, né, mas ficou sob o domínio dos territórios que antes pertenciam a eles. E o Egito e a Síria, então, eles se juntaram. Foi mal, Ed, estão me mutando. Eles juntaram, então, para atacar Israel novamente. Gente do céu, não é possível. Eu vou ter que mudar a configuração lá. Ixi, sou eu. Por quê?
Pode falar, Ed? Você quer que espera? Não pode falar. Eu acho que eu dei uma saída aqui, mas voltou. Ah, agora saiu pra mim. Ah, tá. Não, Voltou. agora vai voltar. Tá. Tá, pra mim tá aparecendo. Deve estar aparecendo pra todo mundo, então, né? Deve estar Então, tá. aparecendo. Como conflito da guerra do Yom Kippur, então, teve a formação da OPEP, que foi... e a União Soviética passou a entrar nesse conflito, né, como aliada da Síria, só que a ONU interferiu antes, porque eles perceberam que essa guerra realmente tinha potência para desenvolver até uma guerra nuclear. Então, eles conseguiram apaziguar o conflito, teve a formação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e eles aumentaram os preços do petróleo em uma escala global para eles conseguirem ganhar um maior poder de negociação. E aí os americanos vão e propõem esse acordo de paz, que é o acordo de Camp David, que foi extremamente importante, porque foi a primeira vez que um presidente egípcio foi a Israel para selar um acordo de paz, uma negociação pacífica. Pode passar. Não passou? Para mim já. Passou. Para mim já passou. Tá, agora a guerra do Irã e do Iraque. Então, ela é 1980, não é tão antiga assim. E os Estados Unidos, então, eles financiam uns grupos radicais do Iraque e eles vão atacar e invadir o Irã. Alguém ligou o microfone aí, tava um barulho de caminhão, sei lá. Pois é, deve ser o Gabriel Willer. Tá. Aí, o principal motivo desse conflito foi porque eles estavam querendo outro canal que é que é onde tem a produção de petróleo do país, que é esse aí que eu não sei falar, Chat El Arabi. E esse conflito durou até 1988, ou seja, 8 anos. E a União Soviética desmoronou, eles ficaram extremamente fracos, né? E os americanos, eles viram até que, enfim, uma necessidade de apaziguar todos esses conflitos na região, com a Guerra Fria e tudo mais. Pode passar. Tá acabando. E após a Guerra Fria, tiveram ainda algumas consequências com 3 principais núcleos, né? Que seria o conflito do petróleo, que um exemplo é a invasão do Kuwait no Iraque, também tem uma guerra na Síria que acontece em função do petróleo, conflitos religiosos, principalmente com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que são os principais grupos radicais, né? E os conflitos regionais, que vão ser ainda pelos sunitas brigando com os xiitas. E aí eu coloquei essas 2 imagens. Eu achei bem pesado essa daqui da direita, porque ele tá tipo, segurando um bebê, né? Então. A guerra na Síria, ela já vitimou dezenas de milhares de crianças diretamente assassinadas assim pelos efeitos da guerra, e fora as outras que morreram de fome, afogadas, no exílio. O país está todo destruído. Vai fazer quase 10 anos já que o país tem guerra, a Síria. Pois é. Muito triste. Acabou. A gente tem uma excelente, viu, Larissa? A gente tem esses conflitos, de uma forma geral, eles são resquícios de conflitos que aconteciam já anteriormente. Nós temos uma relação direta. O Gabriel Araújo é o Fred? Gente do céu, o Gabriel Araújo é o Fred. É o Fred. Mas a gente tem uma relação direta da Segunda Guerra Mundial com alguns conflitos que aconteceram depois. Uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial é justamente
a instalação do Estado de Israel, e essa instalação vai colidir com os interesses palestinos e muçulmanos da região, e até hoje a situação não se resolveu e muito provavelmente não se resolverá. Eu vou escrever aqui o nome de um autor, ele se chama Amos Oz. Ele faleceu tem pouco tempo, mas é um autor, é um romancista, eu acho que ele era jornalista, mas ele escreveu vários romances sobre a situação de Israel, sobre o que ele pensava. Ele era judeu e ele escreveu que um caminho para a paz naquela região passa efetivamente, necessariamente, pelo estabelecimento de dois estados, um estado palestino e um estado israelense. Sem qualquer outra alternativa será fracassada. Só essa criação desses dois estados poderá trazer paz ao Oriente Médio. Agora, o Oriente Médio acaba que, no final das contas, tem duas outras questões. Primeiro, o petróleo. Então, o petróleo ainda é um combustível fóssil muito importante para a economia mundial. Então, e lá está cheio de lugar que tem petróleo. Então, portanto, é um ponto de guerra importante de interesses comerciais e econômicos. E é uma região também geograficamente muito interessante, porque ela está ali no meio entre a Europa e o Extremo Oriente. Então, o Oriente Médio, ele é um ponto de passagem de diversos povos, de diversas... enfim, dominar a região é também impor uma hegemonia. Por isso que, nessa guerra da Síria, por exemplo, os Estados Unidos e a Arábia Saudita apoiaram o Estado Islâmico. A Arábia Saudita porque ela é predominantemente sunita e o Estado Islâmico também é sunita. Por outro lado, está a Rússia apoiando o rei lá da Síria, o Bashar al-Assad, porque quer firmar a sua presença. Porque, na verdade, o Bashar al-Assad, o pai dele que subiu ao poder, meio que flertou com o socialismo uma época, enfim, mas hoje é apenas um ditador. De qualquer modo, então, de um lado tem Estados Unidos, Turquia, Arábia Saudita, do outro lado tem Rússia, Síria, Iraque e Irã. Então fica esse conflito de interesse ali que não tem hora para acabar, igual a nossa pandemia, né? Que não tem luz no fim do túnel para acabar. Mas a gente segue firme e forte. Ainda bem que vocês estão aqui, viu, meninos? Porque se a gente tivesse ficar essa pandemia no silêncio completo, sem poder se contactar, seria pior ainda. Alguém chamou aqui alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Não. Apareceu um negócio diferente aqui nessa sala. Muito bem, gente, vamos lá. Agora nós teremos a apresentação, ou pelo menos o início da apresentação, temos ainda 10 minutos de aula, da Raquel Soares. Essa menina é espetacular. Você consegue compartilhar a tela, Raquel, Rachel? Oi, Edmar, se você puder compartilhar para mim. Sim, senhora, sem problema nenhum. É um prazer insofismável estar com você. Tá muito alto meu microfone? Ou tá chiando, alguma coisa assim? Não, para mim tá de boa. Tá. Para mim tá de boa. De vez em quando eu paro para pensar assim, um dia que sua mãe falou, assim, gente, que voz boa de ouvir, aí que você falou que era locutora, eu falei, meu Deus do céu, de vez em quando eu me pego rindo dessa história. Eu achei ela tão engraçadamente confortante, tão legal de saber, tem umas coincidências na vida assim que são tão legais. Por que você nunca disse pra gente que sua mãe era locutora? A gente nunca perguntou também? Não sei. Deixa eu agora partilhar. Não, o vizinho está fazendo uma comida aqui, tá um cheiro de alho tão bom. Está tão bom esse cheiro de alho. Muito bem, está aí. A apresentação da Rachel. Está indicando aqui que a minha rede está com a má qualidade. Mas se você estiver me ouvindo e estiver vendo a imagem, está tudo certo aqui.
Tá, agora apareceu pra mim. Tá, então, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a descolonização da África. Pode passar, Aí demora um por favor. pouquinho demora um pouquinho para passar, mas daqui a pouco. Tá. Bom, em setembro de 1945, a Segunda Guerra finalmente acabou e com o encerramento desse conflito, os países europeus que eram colonialistas, né, que eram os mais envolvidos na guerra, eles ficaram enfraquecidos, o que permitiu que grande parte das colônias na África conseguisse alcançar a independência política, e isso deu origem a novos países. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências do imperialismo europeu na África. O imperialismo, ele afetou muito o continente africano de várias formas, né? O que gerou muitos impactos que até hoje podem ser percebidos na sociedade no continente africano. A partir do ano de 1876, aconteceu uma série de fatos que foram extremamente importantes para definir como que se daria a ocupação da África. Os três principais foram a Conferência Geográfica de Bruxelas, que foi viabilizada pelo Leopoldo II, que era o rei da Bélgica na época, visando potencializar os interesses belgas no Congo. O segundo foram as ações de Portugal, que foram criadas para expandir, né, o domínio português no interior de um país da África, que era o Moçambique. E a terceira, né, era a política francesa, que foi usada na maior parte para melhorar assim, e aumentar a expansão nas regiões como Egito, Tunísia e Madagascar. Esses acontecimentos foram super importantes, que nem eu falei, para começar, né, o processo de ocupação da África, que infelizmente, né, tiveram várias consequências. E uma delas foi essa série de atritos que aconteceu entre as próprias nações europeias. Em decorrência disso, né, o Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro alemão, ele estava querendo defender os interesses da Alemanha e acabar com as disputas entre as próprias nações europeias. E para isso ele resolveu fazer a Conferência de Berlim, que resumindo assim foi responsável pela partilha da África. Mas infelizmente a ocupação do continente africano não foi tranquila. Tiveram vários acontecimentos que foram muito negativos para a população. Pode passar, por favor, Edmar. Passou? Não, ainda não, mas eu posso já ir falando. A demarcação de fronteiras artificiais foi uma das primeiras coisas que são importantes citar. Por quê? Teve vários impactos negativos na África, principalmente porque os povos resistiram bravamente na demarcação dessas fronteiras. Então, acabou que gerou muitos conflitos entre os próprios povos africanos. E os nativos, os africanos, eles foram extremamente violentados e o principal exemplo dessa violência foi o que aconteceu, o massacre no Congo belga, que 10 milhões de pessoas morreram pela violência dos belgas. Outra coisa que até hoje é muito visível na África é a cultura e as crenças, que até hoje são muito dominadas pelo homem branco. E essa influência que os belgas e os outros colonizadores europeus deixaram na África atrapalharam muito a disseminação de umas culturas africanas, que infelizmente foram se perdendo durante o tempo, principalmente nessa época da colonização. Até hoje, a gente consegue ver muitas brigas entre os povos africanos, que gerou principalmente tráfico humano, que é uma coisa muito triste, que apesar de ser
muito condenado atualmente, ainda acontece muito debaixo dos tapetes lá na África. O continente africano, apesar de ter tido uma colonização europeia e uma imposição muito grande dos costumes dos brancos, ainda é muito heterogêneo, que como foi colonizado por vários países, como foi definido na partilha da África, os países que têm fronteiras uns com os outros nem falam a mesma língua. E como foi um continente muito explorado e de forma tão violenta, todo mundo sabe, já é de conhecimento público, que a África é o continente mais pobre do mundo, que até hoje se encontra no subdesenvolvimento. Não tem muita riqueza na sociedade, doenças se espalham facilmente, principalmente pela falta de educação entre a população, que também gera muita violência. Durante o neocolonialismo, aconteceu uma série de disputas étnicas, né? Que os europeus influenciavam essas brigas, porque ajudavam muito no processo de colonização, porque acabava que diminuía a resistência dos povos locais. E um dos casos mais famosos que aconteceram foi o massacre de Ruanda, que eu coloquei aí nesse hiperlink, Edmar, se você puder clicar, por gentileza. Que foi a Guerra Civil em Ruanda. Ruanda é um pequeno país que fica no centro oriental da África, e ele é habitado há muitos anos por principalmente 3 etnias, né? Que são os Hutus e os Tutsis, que representam a maior parte da população, e os Tchuás, que são uma minoria, então que a gente nem vai citar muito aqui nesse conflito. O Edmar, eu tô achando que não vai dar tempo. Se você quiser, eu termino na próxima aula. Edmar? Desculpa, eu estava mudo. Eu não tinha visto que estava mudo. Não tem problema. Inclusive, eu tinha até falado assim, Raquel, deixa eu dar uma olhada aqui no horário aqui, porque senão a gente acaba avançando. É o seguinte, então a gente retoma essa coisa da Ruanda, da guerra, do conflito na Ruanda. Aliás, tem um filme, né? Vocês já viram um filme? Hotel Ruanda? Se vocês não viram... Eu acho que você passou pra gente uma vez. Será que foi eu? Eu acho que foi no 9º ano que você passou. É um filme pesado, mas enfim. De qualquer modo, então, amanhã a gente retoma a partir desse conflito do Hotel Ruanda, da guerra na Ruanda. Mas uma coisa que eu queria falar, que a Raquel disse, que foi o seguinte: a questão lá do início sobre o Leopoldo II, hoje está tendo uma discussão muito grande por causa das discussões. Não sei se você vai falar disso, Raquel, mas enfim, eu já estou dando spoiler. Que é a destruição das estátuas que existem do Leopoldo II, que exerceu um verdadeiro massacre. Você vai comentar? Então deixa para lá. Não, mas ia comentar só de curiosidade mesmo. Se quiser falar, pode falar. Não, mas aí na próxima aula a gente retoma. Então amanhã, a gente retoma a partir do conflito em Ruanda e aí avança na apresentação. Beleza? Moçada, então tá bom. Obrigado, viu, Raquel? Parabéns pela apresentação. Meninos, até amanhã. Fiquem bem, fiquem saudáveis e qualquer coisa me chama lá no fórum, tá bom? Um abraço, até mais. Edmar. Tchau. Valeu, Edmar. Tchau, Edmar. Um beijo, um queijo. Um beijo. Pode falar. Tchau, Edmar. Você acha que... Pode falar. Tchau, Maria Fernanda. Você acha que dá tempo de eu apresentar amanhã? Só para eu me organizar. Eu sou a última. Nossa, cara, eu gostaria muito que vocês apresentassem. Hoje foram 2 apresentações e meia, né? Amanhã talvez não, viu? Talvez não. Tá, você gosta de... tranquilo, então. Então, talvez a gente estenda, mas esses assuntos não tem problema não, porque esses assuntos são assuntos fundamentais
para a gente no estudo agora da terceira série. Então, quanto mais tempo a gente ficar neles, melhor, na verdade. Então, não tem É só problema. porque Não. qualquer coisa eu ia acordar mais cedo amanhã para organizar, mas então você acha que fica para Ah, semana não, que não vem, né? precisa, não. Não, provavelmente vai ficar para quarta-feira semana que vem. Tá bom, obrigada.